Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Marketing Proposital Cast. Aqui a gente te ajuda a se posicionar online. Se você já for um ótimo profissional no mundo analógico e não sabe exatamente como se posicionar nas redes sociais, conseguindo mais autoridade para o teu negócio. Bem, eu estou muito feliz, eu estou no Brasil e eu estou recebendo alunos aqui no podcast e eu vou te apresentar um cara muito especial, um aluno que é o doutor Bergson. Ele é cardiologista e ele é especialista em longevidade saudável. Ele não trata só de doenças, ele faz com que os pacientes dele tenham uma vida muito mais bacana, com qualidade e com a oportunidade de gerar momentos felizes, qualidade de vida entre seus familiares. Então, é muito importante o trabalho que ele faz, eu estou muito honrado de receber ele aqui. Doutor Como vai? Bergson, e Tudo aí, meu bem, Gabriel? E camarada? aí, como é que vai? Tudo Tudo bem, meu bem, irmão? tudo bem, tudo Tudo bem. jóia. É um prazer eu estar aqui, né, Gabriel? Foi muito importante para mim essa parte digital, né? Eu consegui um engajamento muito maior através da parte digital, esse marketing digital que você fez esse trabalho comigo, e nisso a gente aumentou meu número de seguidores também, e a função fundamental disso aí também é orientar os pacientes também, né. Sim, Orientar como ter hoje em dia as informações elas são muito truncadas, dispersas, né. Sim, dispersas sim. e não são baseadas, muitas vezes, em evidências. Então eu procuro passar isso. Além do que, obviamente, eu aumentei a quantidade de pacientes que me procuram, pacientes que estavam, ah, eu em outro bairro, que eu já atuei em 2 bairros diferentes, agora eu só atuo num bairro Uhum. aqui no Rio de Janeiro, que é na Barra da Tijuca. Então eles estavam meio dispersos, aí eu falei: "Ih, tô vendo o doutor Bergson, vou lá no doutor Bergson", e tudo mais, porque ele sempre tratou da minha família, mas porque eu ficou longe, mas não, mas ele tem um resultado muito bom, e aí começaram a me procurar muito mais através desse engajamento digital que você proporcionou também. A gente aumentou mais ou menos de 1000% o número de seguidores e aumenta cada vez mais, porque o trabalho vai se desenvolvendo e a gente vai conseguindo, uma maior adesão. É Sim, isso que foi muito importante. sim, legal. Vamos começar para as pessoas te conhecerem, que você Sim, tem um trabalho, muito único, na minha opinião, como cardiologista, porque você não trata de doenças apenas, você trata da longevidade, da potência que que a pessoa pode desenvolver na sua própria vida. Então, eu queria entender primeiro por que que você escolheu tratar de longevidade e não só de doença? olha só, Gabriel, o que aconteceu? Eu fui um médico cardiologista, de inicialmente eu fiz especialidade de cardiologia, né, eu fiz essa especialidade, só que eu comecei a ver isso na década de 90. Houve uma evolução muito grande na nas terapias cardiológicas, com várias situações. Por exemplo, angioplastia, que é o stent, botar aquela molinha, os exames ficaram muito mais, eh, consistentes e trazendo informações importantes para que a gente possa tratar melhor. E os pacientes começaram a viver mais. Só que eu notei que eles estavam vivendo mais, mas sem qualidade de vida, porque eu também fiz geriatria. Então eu tratava o paciente aqui no início e depois eu via como ele ficava sequelado, ou já muitos vinham já sequelados anteriormente, antes dessa evolução que teve na cardiologia e na oncologia. Porque a primeira causa de morte ou incapacidade na terceira idade são as doenças cardiovasculares: AVC, infarto e insuficiência cardíaca. Depois vem o câncer de mama na mulher, de próstata no homem e do intestino em ambos. Então, com a evolução dessas 2 especialidades absurdas que tiveram na década de 90, 2000, eh, começou a prolongar muito a vida das pessoas. Só que muitos com sequelados já, com a sequela do AVC, com insuficiência cardíaca porque teve infarto, e eu comecei aquilo me deu uma ansiedade de tratar melhor, iniciar o tratamento com pessoas mais novas, para diminuir o risco. Obviamente que a gente não vai conseguir, que as pessoas fiquem imortais, não, Uhum.
mas a gente consegue diminuir o risco dela bastante delas terem os problemas que possam sequelá-las. Na terceira idade, porque você vai ficar in dependente dos seus filhos ou de cuidadores ou de situações, isso gera muito problema. Gera depressão até no próprio paciente, gera ansiedade nos filhos, na família, nos cuidadores. Então, tentando evitar esses problemas, eu comecei a observar isso, que eu precisava de fazer alguma coisa para poder tentar minimizar isso, tendo uma visão mais generalista do paciente, tá. Obviamente que a minha especialidade é a cardiologia, mas eu ampliei muito os conhecimentos, porque eu sempre trabalhei em hospitais gerais, grandes, hospital de emergência, com muitos problemas, hospitais de universitários que me ensinaram muito a parte clínica, a parte, generalista. Então, por enquanto que muitos viraram super especialistas, o que eu não tenho nada contra, eu comecei a ir para o outro lado, e ir para um lado mais de ver o paciente como um todo. E é obviamente que quando houver a necessidade eu vou passar para o especialista, eu tenho as pessoas minhas de confiança que são parceiros meus. Então foi isso que me levou as sequelas que eu via nos pacientes, com a mudança, com esse aumento, cada vez mais a gente aumenta a expectativa de vida na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, com todas as terapias. Mas hoje em dia a gente tem condições de levar esses pacientes com qualidade de vida. Maravilha, maravilha. E esse modelo, porque tem essa crença, né, que quanto mais especialista, quanto mais eu for em vários especialistas, eu vou estar mais bem amparado, né, se criou essa cultura. Queria que você falasse qual é o maior risco, Bergson, desse modelo fragmentado de saúde, na sua visão? Olha, na minha visão é o seguinte, o médico generalista, ele tem condições, se ele tiver experiência, se ele está sempre atualizado, se ele está sempre se mantendo, informado de uma medicina baseada em evidências robustas, científicas, ele tem condição de resolver uns 70% dos problemas. Tá? Agora, é obviamente, se ele vai fazer um diagnóstico, que ele necessite de um parecer, que ele necessite de um tratamento cirúrgico, você vai encaminhar, eu não vou resolver tudo, eu não conheço de tudo. Agora, o que que acontece? O paciente ele já começa lá aos 40 anos indo, vai no sentiu dor de cabeça, vai no neurologista, tá com problema na tireoide, vai no endócrino, tá com dor no joelho, vai no reumatologista, tá com dor no estômago, queimação, vai no gastro, tá com asma, vai para o pneumo. Não que esses especialistas não tenham valor, obviamente que eles têm valor. Só que aí o paciente já começa a ter uma fragmentação muito grande. Isso leva a uma situação de perda de tempo, tá, de a nossa vida já atual, ela é muito corrida e além disso, polifarmácia. Fala mais sobre isso, fala mais sobre O que que polifarmácia. acontece? A pessoa vai no cardiologista, aí receitou lá um remédio para pressão. Aí vai no ortopedista, receitou um anti-inflamatório. O anti-inflamatório vai aumentar a pressão, entendeu? Então, se não há uma conexão, entendeu? Estou dando um exemplo disso. Vai no gastro, aí receita um remédio que também faz o efeito adverso a outra medicação. Muitas vezes os pacientes chegam lá com 55, 50 anos, com 12 remédios, Gabriel. Pô, será que não teria uma maneira, sem ser só remédios, ou usar os remédios necessários, direcionados estritamente aos problemas que ele tem ou que ele possa vir a ter, né? Às vezes a dor que ele está sentindo, é só você fazer uma pergunta: "Mas espera aí, você estava fazendo atividade física? E aí o que aconteceu?". "Não, essa dor no joelho aconteceu depois que eu fiz uma certa tipo de atividade física". "Pô, então você tem que parar de fazer essa atividade física, eu vou te indicar isso, 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 isso". Não resolveu? Ah, ele tem um processo, no menisco, aí vai para o ortopedista sim. Uhum. Entendeu? Estou dando um exemplo bem simplório disso, entendeu? Então, assim, na visão, generalista, você vai tratar o que é necessário e você vai prevenir mais do que tratar. É só começar cedo, só começar cedo. Agora, é claro que lá aos 70 anos, aos 80 anos, aos 90 anos,
a gente vai precisar de ter um aporte mais, por exemplo, a pessoa já teve um AVC, a pessoa já teve já tem um problema mais sério, ela vai ter que ter um outro especialista tratando junto. Tem uma insuficiência renal, tem que ter um nefrologista para acompanhar comigo. Mas eu determino: "Ó, você precisa de ter as consultas aqui comigo e você precisa de ter esse especialista". Quando a pessoa é mais nova, o que que precisa? A mulher, um médico especialista, um ginecologista, pô. O homem, um médico especialista, urologista e um médico generalista, só. Agora, sentiu alguma coisa diferente, vai chegar a mim e eu vou ver a necessidade de encaminhar ou não encaminhar. Ou se a maioria das vezes eu consigo tratar. Eu venho isso já há muitos anos, porque eu fui criado, meu pai é um médico de família, 50 anos de médico de família, numa área do Rio de Janeiro. Então aprendi muita coisa. Além desses hospitais, eu também tive esse direcionamento familiar, que foi muito importante para mim. Muito importante. Ele foi um grande mestre meu. Hoje ele está aposentado. Mas tem muitos pacientes, por incrível que pareça, que ele tratava e que se tratam comigo. Anteontem mesmo eu atendi um casal que se tratava com meu pai, Que legal, que entendeu? legal. E eles estão bem, Uhum. porque já vinham com uma condução nessa metodologia tradicional e generalista. É claro que não, seu pai uma vez eu tive uma dor de cabeça, pediu uma tomografia, estava com aneurisma, foi operar, já aconteceu isso, bateu com a cabeça, teve um sangramento, foi para o neurocirurgião, a gente já tinha as pessoas certinhas para indicar. Sim, Eu sim. acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente chegou numa bifurcação muito interessante Sim, para a gente analisar, porque, primeiro, tem um hábito terrível, e não é só da medicina isso, tá, da gente apagar o que deu certo, sim, durante centenas de anos. A isso aí. gente, em termos de cultura, a gente tem, parece que uma necessidade de criar contracultura o tempo todo. Então algo que funciona como um médico generalista, que sempre foi assim e sempre funcionou, não, agora não presta mais. Ah, é mentor, por exemplo, no meu caso. Poxa, quando uma pessoa queria aprender algo específico, queria se tornar uma autoridade em qualquer coisa, por exemplo, fazer perfume. A pessoa ia num perfumista e chegava para o cara e falava: "Olha, eu quero aprender, ver se você me aprova para eu entrar nesse processo, eu quero trabalhar com você com perfume, eu quero aprender o que você sabe na prática". A pessoa se mudava e ia morar com um perfumista. Era um mentor. E aí isso meio que mudou depois, enfim, toda a criação do sistema acadêmico e a forma que a gente aprende, que ok, é muito legal, mas isso também dá certo, sabe. Uma coisa não tem que ser contra a outra. Então o primeiro ponto que eu queria colocar é esse. O segundo ponto é, na internet a gente precisa se posicionar com o que eu chamo de micro-autoridade. Então, pegando, a medicina, uma hiper, super especialidade. Só que, no seu caso, ser generalista é o ponto principal do seu posicionamento, porque quase ninguém tem esse ponto de vista. Então, quando a gente escolhe: "Não, Bergson, você é um cara generalista, vamos assumir esse caráter de médico de família, esse é o teu diferencial", as pessoas começam a te enxergar diferente de outros cardiologistas. Então, o primeiro passo para uma pessoa se posicionar online, é ela encontrar essa micro-autoridade, que é algo diferente, um prisma diferenciado no mercado que ela está, e que tenham pessoas disponíveis para pagar por aquele conteúdo específico que ela pode proporcionar. Então eu acho isso interessante da gente, eh, colocar. O outro ponto que eu queria entender com você, antes você tinha 1.000 seguidores, e agora poucos meses depois você está aí com 13, 14.000 seguidores. Seguidor por seguidor é só uma oportunidade, mas são seguidores qualificados, isso faz total diferença, são pessoas que entraram em contato, que enfim, estão te seguindo porque foram impactados por um conteúdo ultra específico seu. Então, Sim. tem dinheiro nesse dinheiro aí. Sim, 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 com certeza, com certeza. Enfim, a gente conseguiu, eu queria que você falasse sobre isso, né. Como é que antes você estava tentando entrar na internet, quais eram as dificuldades, o que que você sentia quando estava sozinho? O que que acontecia, Gabriel? Eu não tinha orientação nenhuma.
Então eu começava a falar sobre assuntos muito interessantes, mas eu não tinha uma pessoa para gerenciar isso, né, com as técnicas atuais de, redes sociais, de informação. Com isso eu não conseguia o engajamento sozinho. E eu tive outros profissionais que naufragaram. Outros 3 profissionais, eu tinha conversado isso com você, Uhum. naufragaram. Eles tentaram, eu tentei com eles, mas eu queria procurar uma pessoa que realmente, fosse muito sólido o que ela estava passando para mim. E na sua mentoria foi tudo muito sólido, muito esquematizado, muito repetido e tudo com informação ali, tá ali pronto para mim, para eu poder utilizar toda aquela metodologia que você passou para mim, além da sua experiência. Então isso foi importantíssimo para eu poder eu não entendia nada de internet, simplesmente nada. E aí eu comecei a desenvolver melhor isso, né, através da sua mentoria. Legal. E não foi um curso, né, então, assim, você não estava sozinho. Queria que você falasse sobre esse acompanhamento, a diferença que isso faz. Muito, muito. Não é um curso, você marca, aí você não é uma coisa que você tem que estar, ali pressionado para fazer, né, você tem uma flexibilidade, você deixa a gente bem à vontade. "Ah, vamos marcar tal dia, tal hora, vamos conversar, vamos bater um papo. Ah, você entendeu isso? Não entendeu? Vamos repetir? Achei que isso ficou legal, achei", então esse acompanhamento é fundamental. Não é um curso que você vai e se perde depois, porque a pessoa passa ali 2 dias, imersão, mas não adianta nada, você tem muita coisa para fazer, aquilo tem que ser contínuo. Né, nem que seja espaçado, mas tem que ser uma continuidade, porque senão você não consegue absorver as técnicas suficientes para você se desenvolver um material na internet. Perfeito, perfeito. E hoje você está reativando pacientes antigos, você está Sim. chegando em novos pacientes, além de ter aumentado o número de seguidores. Fala um pouquinho sobre essa nova realidade que a gente já te posicionou e agora a gente está querendo escalar, né? Isso. O que acontece? Eh, Isso começou a ter muito recorrências, entendeu? Paciente que estava sem o acompanhamento, "Pô, isso mesmo, o Bergson falou lá, eu tenho que voltar nele". Outra coisa que aconteceu, pacientes que estavam longe, como eu te falei anteriormente, eles, através da internet, descobriram onde eu estava. Pacientes do meu pai, que viram: "Pô, é o Bex, filho do doutor Leonan. Ah, então eu vou lá nele". E os novos que viram meu conteúdo e gostaram e começaram a agendar para poder começar essa outra vertente, essa outra metodologia de atendimento que eu tenho, entendeu? E que eu realmente montei isso durante a minha carreira. Isso foi, como é que é? Isso foi, paulatinamente mas ao mesmo tempo sem aquela intenção, eu vou começar a tratar de tudo. Eu fui aos poucos vendo, poxa, eu encaminho o paciente para o neurologista, aí ele fala: "Segue aqui no quadro, por exemplo, de demência, no quadro de prevenção de AVC ou mesmo de AVC", aí eles falam assim: "Desculpa, mas eu tenho que falar, mantenha a medicação do Bergson", entendeu? Então, assim, isso foi me dando um suporte muito grande, mas eu precisava apresentar isso para as pessoas. E o modo de apresentar, hoje em dia, o melhor modo é através das redes sociais, mas com uma pessoa que oriente isso, para que não fique isso de uma forma que não é captada, Sim, né. sim, com certeza. A gente já está caminhando para o final, mas eu queria que você assim pensasse num médico também como você, que estudou muito, muito capacitado, experiência de campo como você teve em hospitais, assim, de guerra, Guerra, literalmente, guerra, né. guerra, guerra. Um cara muito bom, mas que ele já tá vendo que as indicações não estão chegando, que, enfim, já tá ficando meio estranho o negócio e ele não entende nada de online. O que que você falaria para esse médico? Você indicaria ele, por exemplo, me procurar ou ele, de alguma outra forma, buscar a internet? Qual seria o seu recado para esse médico? Olha, eu acho que no futuro, e agora já, o futuro é agora, né, eh, esse médico ele tem que procurar rapidamente um engajamento social nas redes sociais, né. Eu indicaria você, como já indiquei outras pessoas. Por quê? Porque eu vi que o seu trabalho, ele deu um resultado muito efetivo, né. E eu aconselharia esse médico a tentar se engajar,
procurar uma pessoa especialista e tentar se engajar. Ah, mas vai ser mais um custo. Porém, mas você também vai ter a resposta. Porque o que está acontecendo? Hoje em dia tem uma outra coisa, ô Gabriel. Os planos de saúde, eles estão, cada vez mais ficando muito para as internações, eu falo isso para meus pacientes todos, para as internações e para os exames caros, entendeu? Por quê? Porque as consultas pelo plano de saúde são muito limitadas, entendeu? Eu, com a minha dinâmica de atendimento, eu consigo até normatizar, às vezes, isso, quer dizer, relativizar isso, né, mas o profissional que está lá cheio de planos, e ele recebe, ele vem um, vem 2, vem 3, vem 10, vem 20. Eu tenho que marcar consulta rápida. Não vai resolver. Medicina não combina com rapidez, só combina na urgência. O resto não. Muitas pessoas ficam sentadas, às vezes, na minha sala de espera, aguardando o atendimento, e eu explico isso. A minha própria assessora, ela fala isso: "Olha, a consulta do Dr. Bex demora", porque na primeira principalmente a primeira consulta, eu avaliar. Então, esses médicos têm que ter essa visão de que para ele ter uma captação maior do tipo do paciente que vai aderir a ele, que vai ficar com ele e não vá nele só porque: "Ah, não, fulano de tal tem o convênio tal, então eu vou nele". Entendeu? Até porque isso está mudando. Mas isso vai gerar um custo a pessoa que já está tendo o plano de saúde caro. Ué, mas espera aí, isso aí é relativo, você tem de acordo com onde você trabalha, de acordo com a classe social que você atende, o bairro que você atende, o local que você atende, você pode botar um valor que seja, recompensado para você e o paciente possa pagar. Sim. Então eu orientaria esse médico a começar a procurar isso, porque ele cada vez mais ele vai ficar esquecido, entendeu? Vai ficar esquecido. Se ele não tiver na internet, se ele não tiver, atualizado com essas redes sociais. Maravilha, maravilha. Ó, primeiro recado, se você está buscando um médico generalista, você já viu o calibre aqui do Dr. Bergson. Então vou deixar aqui embaixo as redes sociais, dele, só você mandar um direct, falar: "Olha, conheci você no podcast do Gabriel, eu quero saber mais como eu posso ser atendido por você". Aproveita, já curte esse episódio, se inscreve aqui no canal e coloca aqui embaixo todas as dúvidas que você tiver que eu vou te responder. E ativa as notificações, porque dessa forma, todos os vídeos que eu faço, que são focados exatamente para você que quer se posicionar online, você vai receber primeiro, você vai ajudar o algoritmo a fazer você ter sucesso. Bergson, obrigado, cara, foi um prazer Prazer é todo meu. inenarrável te conhecer É, pessoalmente, isso porque aí. a gente não se Não se conhecia conhecia, pessoalmente. exatamente, era só através da internet. Isso Exatamente. Eu aí. estou muito feliz de te receber Também, aqui. também. Parabéns pela tua história, Obrigado. e é só o começo. Você é um cara muito importante para muitas pessoas. E eu te agradeço muito pelo teu trabalho que foi muito importante para mim.